Naquela noite ninguém percebeu quando ele disse não. Não houve escândalo, não houve voz alta, apenas um silêncio, que mudou tudo. O barão Álvaro de Valença sempre soube exatamente o que dizer, exceto naquele único momento em que uma única palavra foi suficiente para alterar o destino de duas vidas. O peso de uma escolha. Ninguém percebeu o momento exato em que tudo começou a ruir. O salão ainda estava iluminado, como se a noite prometesse algo grandioso. As conversas seguiam em tons baixos, calculados, e os olhares se cruzavam com a precisão de quem conhecia seu lugar naquele mundo. Mas o barão Álvaro de Valença já não ouvia nada disso. Havia algo errado. Não era visível, não era dito, mas estava ali, no modo como o ar parecia mais denso ao redor dela. Ela não sorria como antes, e isso, por algum motivo que ele ainda não compreendia, o incomodava mais do que deveria. Álvaro sempre fora um homem de decisões firmes. Desde muito jovem, aprendera que hesitar era abrir espaço para erros, e erros em sua posição custavam caro demais. Por isso, construiu uma vida baseada no controle. Cada gesto pensado, cada palavra medida, cada escolha definitiva, até conhecê-la. Ele não saberia dizer quando começou. Talvez tenha sido na primeira vez em que ela recusou baixar os olhos diante dele, ou no instante em que respondeu algo simples, mas com uma firmeza que não combinava com o silêncio esperado de uma dama naquele ambiente. Ela não o desafiava, mas também não se curvava. E aquela ausência de submissão, despertava nele algo que não se encaixava em nenhuma regra que ele conhecia. Algo perigoso. Naquela noite, ela estava diferente, distante, como se já não estivesse mais ali, mesmo estando a poucos passos dele. Álvaro observou enquanto outros se aproximavam, conversavam, tentavam capturar sua atenção. Ela respondia com educação, como sempre. Mas havia um intervalo entre as palavras, um espaço, um silêncio que antes não existia. E foi nesse silêncio que ele sentiu, pela primeira vez, uma inquietação real. Não era ciúme, era pior. Era a sensação de que algo estava escapando, e pela primeira vez, ele não sabia como impedir. Ele poderia ter ido até ela. Poderia ter perguntado. Poderia ter quebrado aquela distância antes que ela se tornasse definitiva. Mas não foi isso que fez, porque homens como Álvaro de Valença não perguntavam, eles decidiam. E naquela noite, ele decidiu esperar. Esperar o momento certo, a hora exata, a ocasião adequada, como sempre fizera. Só que desta vez o tempo não estava ao seu lado. Ela percebeu o olhar dele. Por um breve instante, seus olhos se encontraram. E ali, havia algo que ele nunca tinha visto antes. Não era mágoa, não era raiva. Era uma espécie de despedida silenciosa, como se ela já tivesse tomado uma decisão, sem precisar dizê-la em voz alta. O coração dele falhou um instante. Mas ainda assim, ele não se moveu. O orgulho falou mais alto. A razão sustentou sua imobilidade. E o hábito de controlar tudo o manteve exatamente onde estava, parado, distante, seguro, apenas na aparência, porque, no fundo, algo já havia começado a se desfazer. E ele sentiu. Sentiu com uma clareza incômoda que não combinava com sua postura sempre tão firme. Se desse um passo naquela direção, talvez ainda houvesse tempo. Talvez ainda fosse possível impedir o que estava prestes a acontecer. Talvez bastasse uma única palavra. Mas ele não disse. Não ainda. E foi exatamente isso. Essa ausência de ação, esse silêncio sustentado por orgulho, que abriu caminho para o único momento que realmente importaria. O momento em que ele, finalmente, diria não. E quando dissesse, já seria tarde demais. A única palavra. O convite chegou antes da meia-noite. Não foi anunciado em voz alta. Não houve expectativa no ar. Apenas um gesto discreto, e o mundo ao redor pareceu diminuir de tamanho. Ela estava diante dele, sem pressa, sem hesitação, como alguém que já havia atravessado em silêncio todas as dúvidas possíveis. Álvaro sentiu. Dessa vez, não era impressão. Havia algo definitivo naquele instante. Barão... A voz dela saiu baixa, mas firme.
Preciso de uma resposta. Simples assim. Nenhum rodeio, nenhuma delicadeza exagerada. Aquilo não era um pedido comum. Era um limite. Por um breve segundo, ele esqueceu tudo o que sempre soube sobre controle. Porque, pela primeira vez, ele não estava no comando daquela situação. Uma resposta? Repetiu, mais para ganhar tempo do que por não entender. Ela sustentou o olhar. E foi ali que ele percebeu. Não havia mais espaço para adiamentos. Eu não posso continuar esperando por algo que o Senhor nunca nomeia, disse ela, com uma calma que feriu mais do que qualquer acusação. Ou isso significa alguma coisa, ou não significa nada. Direto, sem escapatória. Álvaro sentiu o peso daquilo cair sobre ele como nunca antes. Ele poderia resolver tudo naquele momento. Bastava assumir. Bastava dizer o que, no fundo, já não conseguia negar. Mas assumir significava romper. Significava contrariar expectativas. Criar perguntas. Abrir espaço para julgamentos. E ele passou a vida inteira evitando exatamente isso. O silêncio se estendeu entre os dois. Não era longo, mas foi suficiente para que tudo dentro dele entrasse em conflito. De um lado, o homem que sempre soube exatamente qual caminho seguir. Do outro, algo que não obedecia lógica alguma. Ela não desviou o olhar, não implorou, não insistiu. Apenas esperou. E naquele instante, Álvaro percebeu que aquela era a única chance que teria. Não haveria outra pergunta. Não haveria outro momento. O mundo ao redor parecia suspenso, como se até o tempo aguardasse aquela resposta. E então, ele fez o que sempre fez. Escolheu o caminho seguro. Não. A palavra saiu limpa, sem tremor, sem hesitação. Como se fosse apenas mais uma decisão correta entre tantas outras. Mas não era. Ela não reagiu imediatamente. Por um segundo quase imperceptível, seus olhos permaneceram nos dele. Não em busca de explicação, mas de confirmação. E ela encontrou. Um leve movimento de cabeça, quase nada, mas suficiente. Como se algo dentro dela finalmente se organizasse. Entendo, disse, com uma serenidade que não combinava com o que acabara de acontecer, e de forma ainda mais silenciosa do que havia chegado, ela se afastou. Sem cena, sem despedida, sem olhar para trás. Álvaro permaneceu onde estava, exatamente como antes, a mesma postura, o mesmo controle, a mesma aparência intacta. Mas algo havia mudado, e ele sabia. Não foi imediato, não foi dramático, mas foi irreversível, porque naquele momento, pela primeira vez, o silêncio não trouxe alívio, trouxe um vazio, um espaço estranho que nenhuma decisão correta parecia capaz de preencher. Ele tentou racionalizar. Disse a si mesmo que havia feito o que precisava ser feito, que era o mais prudente, que era o esperado. Mas nenhuma dessas certezas permaneceu por muito tempo, porque, enquanto o salão retomava sua normalidade, ele percebeu algo que não podia controlar. Ela não voltaria. E pela primeira vez em muitos anos, Álvaro de Valença teve a sensação incômoda de que talvez tivesse escolhido errado. O que ficou depois? No dia seguinte, nada parecia diferente. O sol atravessava as janelas altas da residência com a mesma precisão de sempre. Os criados seguiam seus horários. As portas se abriam e se fechavam sem ruído. Tudo funcionava como deveria. E ainda assim, havia algo fora do lugar. Álvaro percebeu logo cedo. Não foi um pensamento claro. Foi uma sensação. Como se algo tivesse sido retirado, não de um espaço físico, mas de dentro da própria rotina. Ele tentou ignorar. Vestiu-se como de costume, revisou correspondências, recebeu visitas, respondeu a tudo com a mesma firmeza que sempre o definiu. Mas em cada intervalo, o silêncio voltava. E dessa vez não era confortável. Era insistente. No início da tarde, passou pelo jardim. Um hábito antigo, um trajeto previsível. Mas ao cruzar o caminho de pedras, percebeu algo que o fez desacelerar sem perceber. O banco. Vazio. Não era incomum, mas naquele dia parecia errado,
porque, de alguma forma, que ele ainda não compreendia completamente, aquele lugar havia deixado de ser apenas parte da propriedade. Era onde ela costumava estar. Não sempre, não de forma marcada, mas o suficiente para que sua ausência agora fosse evidente. Álvaro parou. Observou o espaço por mais tempo do que deveria. E pela primeira vez desde a noite anterior, algo começou a se organizar dentro dele. Não como certeza, mas como incômodo. Ele poderia ter dito outra coisa. A ideia surgiu simples, sem esforço, sem justificativa. E exatamente por isso, foi difícil de ignorar. Ele afastou o pensamento. Voltou para dentro. Chamou um criado. Deu instruções que não eram urgentes. Criou movimento onde não havia necessidade. Qualquer coisa que impedisse aquele silêncio de se instalar novamente. Mas não funcionou, porque o silêncio não estava mais ao redor. Estava nele. Ao cair da noite, recebeu um convite para um jantar. Aceitou. Era o tipo de ambiente em que sempre se sentira à vontade. Conversas calculadas, presenças previsíveis, tudo dentro de um controle quase absoluto. Exatamente o tipo de cenário que até então definia quem ele era. Mas naquela noite, algo falhou. As vozes ao redor soavam distantes. As risadas pareciam deslocadas. E pela primeira vez, Álvaro percebeu que não estava realmente ali. Seu corpo ocupava o espaço. Sua postura permanecia impecável. Mas sua atenção, não. Porque, contra toda a lógica que ele sempre valorizou, sua mente insistia em retornar ao mesmo ponto, ao mesmo instante, à mesma palavra. Não. Curta, simples, irreversível. Ele tentou mais uma vez justificar. Disse a si mesmo que havia sido necessário, que havia evitado complicações, que certas decisões exigiam frieza. Mas havia uma falha nesse raciocínio. Se era tão correto, por que não trazia paz? O jantar terminou. As despedidas foram feitas, tudo dentro da mais perfeita normalidade. Mas, ao retornar para casa, o silêncio o esperava. Dessa vez, mais pesado, mais presente. Álvaro caminhou pelos corredores já escuros, sem pressa, e ao passar por uma das salas menores, pouco usada, quase esquecida, algo chamou sua atenção. Uma porta entreaberta. Ele não lembrava de tê-la deixado assim. Empurrou levemente. O ambiente estava quase vazio. Pouca luz, poucos móveis. Mas havia um detalhe. Um objeto simples, esquecido sobre a mesa lateral. Uma luva. Feminina, delicada, discreta. Nada que em outro momento tivesse importância. Mas agora, tinha. Ele se aproximou. Observou por alguns segundos, sem tocar. Como se, ao fazer isso, estivesse cruzando um limite que ainda tentava evitar. E então percebeu. Ela havia estado ali. Não na noite do salão. Depois, quando ele já não estava por perto. Quando já não havia mais o que dizer. Aquilo não era um esquecimento. Era o oposto. Era uma ausência deixada de forma silenciosa. Um último traço. Sem explicação. Sem pedido. Sem retorno. Álvaro finalmente tocou a luva. E naquele instante, algo dentro dele se tornou impossível de ignorar. Não era dúvida. Não era curiosidade. Era compreensão. Tardia, precisa e incômoda. Ele não havia apenas recusado uma possibilidade. Havia encerrado algo que, talvez, nunca voltasse a existir. E pela primeira vez desde que aprendera a controlar tudo ao seu redor, Álvaro de Valença não soube o que fazer a seguir. Tarde demais para voltar. Nos dias que se seguiram, Álvaro fez algo que nunca precisou fazer antes. Procurou, não de forma evidente, não de maneira que comprometesse sua imagem, mas o suficiente para que sua rotina, antes tão precisa, começasse a falhar em pequenos detalhes. Perguntou sem perguntar, ouviu mais do que falava. Observou com atenção redobrada aquilo que antes ignorava. E ainda assim, não encontrou nada, nenhuma menção clara, nenhum comentário direto, como se ela tivesse simplesmente deixado de existir naquele círculo. Aquilo o incomodou mais do que deveria,
porque não havia escândalo, não havia explicação, apenas ausência. E a ausência não podia ser resolvida com decisões firmes. No terceiro dia, a inquietação já não cabia dentro dele. Foi quando fez o que, até então, evitara. Chamou alguém que poderia saber. Ela esteve aqui depois da noite do salão. A pergunta saiu direta, sem preparação. O criado hesitou por um instante, o suficiente para confirmar o que ele precisava saber. Sim, senhor. Álvaro permaneceu imóvel. Por quanto tempo? Não muito. Pediu apenas para entrar na sala menor e saiu logo em seguida. A mesma sala, a luva, tudo começava a se encaixar. Disse algo? O criado pensou antes de responder. Apenas que não havia mais motivo para esperar. A frase foi simples, mas teve um efeito imediato. Não havia mais motivo para esperar. Não era um questionamento, não era um pedido, era uma decisão. E dessa vez, não havia sido dele. Álvaro dispensou o criado. Ficou sozinho. E pela primeira vez, não tentou preencher o silêncio. Deixou que ele viesse, completo, incômodo, irrefutável. Ele havia esperado a vida inteira pelo momento certo, mas ao fazer isso, perdera o único momento que importava. Ainda assim, havia uma última possibilidade, não elegante, não previsível, mas real. E foi isso que o fez agir. Na manhã seguinte, saiu mais cedo do que o habitual. Sem anunciar, sem justificar, seguiu até o único lugar onde ainda poderia encontrá-la. Ou, ao menos, entender. A residência onde ela costumava ser recebida. Não era apropriado. Não era o tipo de visita que um homem como ele fazia sem aviso. Mas naquele ponto, isso já não parecia relevante. Bateu à porta. Esperou. Quando foi atendido, não perdeu tempo. Preciso falar com ela. A resposta veio sem hesitação. Ela não está mais aqui, senhor. Simples assim. Álvaro sustentou o olhar. Para onde foi? A mulher à porta hesitou. Não por desconhecimento, mas por cautela. Partiu há 2 dias. 2 dias. Ou seja, depois da noite, depois da luva, depois do silêncio. Tudo alinhado com uma precisão quase cruel. Disse para onde? A resposta demorou mais dessa vez. Não, senhor. Mas havia algo não dito ali. Ele percebeu. E insistiu. Se há alguém que saiba? A mulher o observou com mais atenção agora, como se avaliasse algo além da pergunta. Ela não deixou instruções. Outra pausa. Apenas não quis ser procurada. Aquilo foi diferente. Não era ausência por acaso. Era escolha, deliberada. E pela primeira vez desde que tudo começara, Álvaro entendeu completamente. Não havia mais espera. Não havia mais espaço. Não havia mais retorno previsto. O que existia antes, aquela tensão silenciosa, aquele sentimento não nomeado, não estava mais disponível. Ele chegou tarde. Não dias, mas um momento, uma única decisão, uma única palavra. E agora, pela primeira vez em sua vida, todas as possibilidades estavam fora do seu alcance. Álvaro não insistiu. Não perguntou mais. Agradeceu, com um leve movimento de cabeça, automático, quase mecânico, e se afastou. Sem pressa, sem direção clara. O mundo ao redor seguia como sempre. Mas dentro dele, algo havia mudado de forma definitiva, porque até então todas as suas escolhas tinham consequência, mas ainda ofereciam controle. Dessa vez, não. Dessa vez, não havia nada a ser feito. E foi exatamente nesse vazio, sem ação, sem correção, sem retorno, que ele finalmente compreendeu o peso real do que havia dito. Não. O que permanece. O tempo não parou. E isso foi talvez o mais difícil de aceitar. Os dias seguiram com a mesma precisão de sempre. As visitas continuaram. Os compromissos foram mantidos. A rotina intacta. Álvaro de Valença voltou a ocupar todos os espaços que sempre foram seus, mas já não era o mesmo homem. Nada havia mudado ao redor. E ainda assim, tudo estava diferente.
No início, ele tentou retomar o controle. Organizou horários com mais rigor, evitar espaços vazios, preencher cada intervalo com decisões, tarefas, presença. Funcionou, por algum tempo, até que deixou de funcionar, porque havia algo que não se resolvia com disciplina, algo que não respondia à lógica, algo que permanecia, silencioso, constante, impossível de ignorar. A lembrança, não da noite inteira, não das palavras trocadas, mas de um único instante, um único ponto no tempo em que tudo poderia ter sido diferente. E não foi. Ele passou a evitar o jardim, sem perceber, sem decidir conscientemente. Mas, sempre que o caminho de pedras surgia à sua frente, havia uma mudança sutil de direção, quase imperceptível, como se de alguma forma aquele espaço guardasse mais do que deveria, mais do que ele estava disposto a enfrentar. Até que, numa tarde qualquer, sem motivo específico, sem preparo, ele parou. Diante do mesmo banco, vazio, como da última vez. O vento atravessava as árvores com leveza. O cenário era tranquilo, nada ali sugeria ausência. Exceto tudo. Álvaro permaneceu imóvel por alguns instantes. Não havia mais urgência, não havia mais tentativa, não havia mais o impulso de corrigir, apenas presença. E pela primeira vez ele não tentou afastar o que sentia. Deixou vir, sem resistência, sem justificativa, sem defesa, porque já não havia mais o que proteger. A verdade era simples agora, direta, irrevogável. Ele não havia perdido por falta de oportunidade. Havia perdido por escolha. E isso era mais difícil de carregar. Se tivesse sido impedido, poderia culpar o mundo. Se tivesse sido enganado, poderia culpar alguém. Mas não. Foi uma decisão clara, uma palavra exata, dita no momento errado. Ele respirou fundo, não como quem busca alívio, mas como quem finalmente aceita o peso do que não pode ser alterado. E então, pela primeira vez desde aquela noite, ele disse algo diferente. Não em voz alta, não para que alguém ouvisse, mas com uma sinceridade que nunca antes permitira a si mesmo. Um reconhecimento tardio, simples, silencioso, que ninguém mais escutaria, mas que, ainda assim, mudava tudo dentro dele. Porque naquele instante, Álvaro de Valença compreendeu algo que jamais esqueceria. Nem todas as decisões erradas parecem erradas quando são tomadas. Algumas só revelam seu custo quando já não existe mais nada a ser feito. O vento passou novamente, leve, indiferente, como o tempo sempre foi. E ele permaneceu ali por mais alguns segundos, antes de seguir. Não como antes, mas também sem a ilusão de poder voltar, porque havia coisas que não retornavam, e palavras que, uma vez ditas, permaneciam.